Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. É isto, meus queridos irmãos, o Rei está voltando. A palavra do Senhor nos diz: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Então permaneça, Vamos permanecer. Glória a Deus. Vamos orar, apresentar o pastor César nas mãos do Senhor nesta noite. Querido Deus, Pai, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, Deus, de poder ouvir o Senhor através dos louvores, ouvir o Senhor, Deus, de várias formas que o Senhor tem de nos apresentar, Senhor. Pai, eu dou graças a Ti, Senhor, nessa noite, por o privilégio de estar aqui juntamente com a igreja do Senhor, neste momento, ó Deus, de ter a oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Abra o meu coração, continua, ó Deus, derramando as Tuas bênçãos sobre nossas vidas nessa noite, dentro, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que os nossos corações venham ser, Deus, escancarados nessa noite, totalmente abertos, ó Deus, para ouvir o Senhor falar. Usa o Teu servo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Na primeira carta do evangelista João, no capítulo de número 3, nós iremos meditar. Glória a Deus. O galardão do Senhor está garantido. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos obreiros da casa do Senhor, grupo de varões. Os irmãos nos convidaram para estar aqui nessa noite, dividindo esse período da palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Está conosco aqui também, faz tanto tempo que eu não vejo, o Álvaro. Que bênção! A igreja vai aplaudir o Senhor pela vida dele. Vamos lá? O Álvaro, faz tempo que eu não vejo. Deus te abençoe. Tem móveis espalhados aí por toda a cidade de Ademar, construída por ele. Glória a Deus. Um ótimo marceneiro. Os irmãos acharam, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler 3 versos. Na carta do evangelista João, no capítulo de número 3. Vide quão grande caridade, ou na sua tradução, amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda que é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Podeis sentar, meus irmãos. Agradecido a Deus por Ele ter te trago até aqui nessa noite, para ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu quero essa noite falar ao teu coração, ou a palavra do Senhor falar ao teu coração, de uma maneira mais simples, mas eu espero que você entenda o que Deus tem para falar conosco nessa noite. E em poucos minutos nós iremos meditar nesse texto da palavra de Deus. Hoje eu queria falar com você com relação a alguns processos que nós precisamos entender com relação a pai e filho. Deus, em determinadas áreas, Ele tratou o homem como sua criação. Em outras áreas, Ele tratou o homem como aquele que iria pelejar as suas batalhas. E em outras áreas, o Senhor tratou o homem como os enviados.
mas o maior projeto de Deus para o ser humano é ser filho. O maior projeto de Deus para o homem é ser filho. E ser filho de Deus, ele não limita-nos a determinada idade. Porque ele é pai tanto daqueles que ainda estão para ser gerados ou que estão em gestação, como aqueles que já foram gerados, como aqueles que já estão partindo para a eternidade. Ele é Senhor dos vivos e Ele é Senhor dos mortos. Ele é Senhor da eternidade, mas Ele é Senhor de tudo para todos. Amém? Existe uma palavra do nosso amado irmão Cipriano, Beto deve saber, Cipriano. Ele disse: não tem ministério, não tem cultura, não tem culto, não tem nada, e nem tem filho de Deus, se não tiver a igreja como mãe. Ou seja, para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos entender que a nossa geração, ela tem compromisso, e esse compromisso, ele foi adquirido através de Jesus Cristo, quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele uniu dois povos, ele foi o pai, a igreja se tornou mãe, e nós somos gestação dessa relação. E essa relação, ela não pode ser vinculada a terceiros. Essa geração, ela presta conta a um só Senhor e um só mediador entre os homens e Deus. E para nós entendermos o que o texto está dizendo, a Bíblia vai dizer que João, esse evangelista, ele escreveu os evangelhos ali sinótico, e no seu primeiro capítulo, no verso de número 12, ele vai dizer: eu vim para o que era meus, e os meus não me receberam, mas quem me recebeu foi dado o quê? O direito de adoção. E essa palavra adoção é algo maravilhoso. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que Jesus disse: eu vim para o que era meus, e os meus não me receberam, mas quem me recebeu, eu não dei anel, eu não dei chave, eu dei poder, eu dei autoridade, eu dei liberdade de ser filho de Deus. Aleluia. E o texto vai dizer que quando Jesus, ele disse isso, ele estava apontando já para Romanos capítulo de número 11, no versos 17 e 18, ou desde o seu primeiro verso, que Deus teve uma relação com o povo de Israel, mas ali Deus trata do futuro da nação de Israel. E o futuro da nação de Israel estava toda debaixo do plano de Deus. Deus já tinha também outro plano, que era colocar-nos como direito de sermos também filho dessa geração eleita, desse povo que Deus já tinha como projeto lá, tanto do passado, como do presente, como do futuro. Mas Deus, ele abriu uma janela, e nessa janela ele disse que nós éramos filhos bastardos, nós éramos filhos sem herança, nós éramos filhos como foi tratado aquela mulher cananeia, nós era como cachorrinhos,
Nós não comia da mesa do Senhor como o Senhor ou da mesma comida, mas nós comia das migalhas. Sabe por quê? Quem come migalha não senta nos melhores lugares. Quem come migalha, ele não está entre os príncipes. E nós não tínhamos esse direito, mas Deus disse, a mulher disse: Senhor, das migalhas, o cachorrinho também come, também tem direito. E Jesus disse: olha, você teve muita fé, e eu vou fazer com que a sua história não seja limitada nisso, mas que ela permaneça, e ela ensine a muitos que fé gera milagre e também gera filhos para a glória de Deus. Aquela mulher, ela foi tratada como um cachorro. E os filhos de Deus, ou seja, os filhos que se declaravam filho, eles estavam nas esquinas, fazendo orações longas, fazendo orações que todo mundo via, e eles declaravam, eles batiam no peito, dizendo: olha, a minha oração é o que tem valor, porque eu sou filho, eu sou da geração de Abraão, mas eles não. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Mas chegou um certo samaritano e ele disse: Senhor, eu não sou digno nem de levantar a cabeça. Querido, tem história que acontece na nossa vida, tem momentos que acontecem na nossa vida, que nós não nos sentimos filhos, porque parece que o Pai fechou a porta e já não abre mais. Mas fique tranquilo, Isaías disse no capítulo de número 54, por um breve momento te deixei, mas com poder eu vou te trazer de volta. Mas o intuito de tudo isso é que tem muitas pessoas que eles se declaram filho de Deus. Aliás, se eu perguntar para uma pessoa que faz parte do Mesa Branca, ele vai dizer: eu sou filho de Deus. Vai ter pessoas que vai aplaudir alguém que diz: todos nós somos filhos de Deus. Mas existe uma diferença, e algumas diferenças nós iremos mostrar nessa noite, se der tempo. E uma das coisas que difere de um filho de Deus e o de que não é filho de Deus é crer em Jesus Cristo para a salvação. Porque quando eu creio, eu ando nos seus caminhos. Quando eu creio, eu me submeto ao seu mandato. Quando eu creio, eu aceito o seu senhorio. Aleluia. E João, ele disse: eu vim para o que era meu e os meus não me receberam, mas os que creram, ele estava dizendo: eu sou um pai que eu não transmito castigo o tempo todo. Eu sou um pai que ama mais do que castiga. Mas o mundo não conhece esse amor. Por isso que o João, ele vai dizer: vi de quão grande amor. Ele está dizendo: observa todas as minhas ações, o quanto eu tenho transmitido esse amor, mais do que os castigos. Porque o meu amor, ele é tanto amor para dar o galardão, como ele é amor para castigar também. Deus ama até na sua raiva. É, Beto? Por quê? Hebreus 12, alguns versos ali para frente vai dizer assim: o pai, ele corrige o filho porque ama, mas o filho, ele tem escolhas, né, pastor Giovanni?
E as escolhas se quiser que eu seja teu pai e aceite a minha correção, eu tenho o melhor para você. Mas se você não aceita, eu tenho outra declaração para você: é bastardo. Está no texto bíblico. A segunda coisa quando eu entendo que eu sou chamado por Deus, Gálatas capítulo 4, o verso 4 e 5, vai dizer da seguinte forma, que de Jesus, ele viu na história um povo separado, mas quando ele assumiu o ministério para qual ele veio, a palavra do Senhor diz lá em Efésios, que ele quebrou essa parede de separação. Quebrando essa parede, ele uniu dois povos. Quem era cachorrinho passou a ser filho. Quem era tratado como os porcos tornou-se filho. Aleluia. Quem não tinha direito de sentar nas primeiras cadeiras da sinagoga passou a sentar. Quem não tinha direito de se dirigir aos judeus passou a ter. Sabe por quê? Nós nos tornamos filhos. Aleluia. Apesar que tem situação que nós escolhemos o melhor filho para colocar na primeira cadeira da mesa. Seu Álvaro. Tem filho que a gente coloca na cabeceira da mesa, né? Mas Jesus, ele disse, não, direitos iguais. Porque eu tenho algo especial para a minha igreja. E esse algo especial que eu tenho para a minha igreja eu tenho roupas brancas para todos. Eu tenho galardão para todos. Eu não quero ser pai parcial. Eu quero ser pai do branco, do negro, do pobre, do rico. Eu quero ser pai de todos para todos, em todos os lugares. Apocalipse, capítulo de número 19, do versos de número 7 e 8, ele vai dizer que nós nos vestiremos de roupas brancas, de linho fino. Eita Deus! Mas para eu ter esse projeto de Deus para a minha vida, eu preciso entender. Primeiro passo, eu tenho que crer. Segundo passo, eu preciso entender que eu não era por direito filho de Deus, mas eu fui enxertado. Quem sabe o que é enxerto sabe. Nós éramos jebuseiros, jambuzeiros que falam. Eu estava lendo direitinho hoje em casa. Nós era árvores sem fruto. Nós não tínhamos o que apresentar. Era igual a árvore, como é que chama? Aquela árvore, a figueira lá, como é que chama? A brava. A estéreo, gente. Eu estava querendo achar essa palavra. Aonde Jesus, ele cita aquela parábola, e ele diz, olha, o Senhor veio buscar fruto há 3 anos e não achou um. Nós éramos essa figueira, que é símbolos de que Jesus estava 3 anos no ministério, buscando fruto na nação de Israel e não achou. Mas alguém disse, dá para esperar só mais um pouquinho? Espera um ano, que é um número completo. Espere um ano. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Espere um ano porque eu vou regar, eu vou colocar adubo, e depois de um ano, ele estava dizendo assim, olha, eu vou esperar um período, aleluia, e esse período nós estamos vivendo agora. Jesus ainda está esperando o fruto de cada um de nós. Mas o ano vai passar.
o dono da vinha vai chegar. E ele vai fazer a pergunta outra vez: será que já produziu? Porque eu vim colher. Aleluia. Porque, queridos, nós somos gerados, nós somos adotados, nós somos filhos por adoção. E filhos por adoção, ele não é só reconhecido pela sociedade, que alguém que está cuidando, não. Filho por adoção, como diz o texto bíblico, é você ter o sobrenome de Deus. Ele nos adotou e disse: você já não é mais o homem que mentia, você não é mais o homem que roubava, você não é mais aqueles que andavam com os pecadores, você agora é nação eleita, povo adquirido. Aleluia. Agora você faz parte de um reino, você faz parte de uma família, e essa família, ela não é constituída, alguém diz, a família é isso, aquilo, não, essa família é diferente. Aleluia. Efésios, ele vai dizer que nós fazemos parte da família de Deus. E a família de Deus, ela não é pequena não, gente. E se falando de família grande, fique tranquilo. Você não vai viver só de brisa. Você não vai viver só de oba-oba. Você não vai viver só do melhor prato. Você não vai viver só do filé mignon. Fique tranquilo. Vai ter dia que alguém vai tirar a mistura do seu prato. Mas você não deixa de ser filho. Mas eu preciso entender que eu sou filho por adoção, mas eu tenho um privilégio. Eu tenho um privilégio. Qual é o privilégio? O meu privilégio é que eu testifico do Espírito Santo que foi gerado em mim, mesmo eu não merecendo. Esse Espírito, ele fala em mim, e eu falo porque ele testifica de mim. Como que ele testifica de mim? As minhas ações me diz quem eu sou. É bom, né? Quando a gente faz parte de uma família que alguém vem lá do Nordeste e diz assim: olha, eu conheço essa família. E tem alguém dentro dela que isso aí eu posso testificar. Porque eu conheço os seus frutos. Mas também conheço quem ele é filho, de quem ele é filho. Aleluia. Os privilégios de testificar, queridos, falar de testemunho é muito forte isso aqui, mas a gente não tem tempo. Porque a igreja do Senhor, ela foi chamada para ser direcionada pelo Espírito Santo, mas tem um problema. Qual é o problema? Ser direcionado pelo Espírito é ter relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque alguém disse, Jesus contando uma parábola, ele disse: eu já estou saturado de rituais, eu estou saturado de famílias que vivem a mesmice diariamente, eu quero fazer alguma coisa diferente. Mas o problema não estava no Pai. Quando você dá glória a Deus, bebe água. O problema não estava no Pai. Com o Pai tinha amor, com o Pai tinha herança. Mas a herança na mão do Pai, ela tem mais valor do que na minha mão. Porque na minha mão, fora do tempo, eu não valorizo. Na mão do Pai, dentro do tempo, eu vou ter o que eu quero, na hora que eu quero, sem questionar o tempo do Pai.
E o jovem pediu a sua herança, fora do tempo. Mas o pai, ele continuou o mesmo. Quem mudou foi quem perdeu a graça. Foi quem perdeu a bênção. E bênção perdida nem sempre é reconquistada. Bênção perdida, oportunidade perdidas, nem sempre ela volta a acontecer de novo. Guarde isso. Sabe por quê? Isaac tinha 2 filhos. Um deles disse: para que me vale se não está na minha mão, está na mão do pai ainda. E tem momento, querido, que nós vendemos a nossa fé por coisa tão pequena, esquecemos do projeto de Deus. E Esaú vendeu o direito da sua primogenitura. Sabe o que significa isso? Quem tinha direito na primogenitura, o pai morreu, ele era pai. Ele tinha por direito de julgar os seus irmãos mais novos e tinha por direito de administrar os bens do seu pai. O problema é que nós queremos o palpável e esquecemos da promessa. É assim, Mochile? Nós queremos o já, aconteça já, porque no futuro eu não sei o que vai acontecer. Sabe por isso que tem muitas pessoas dizendo: eu sou filho, porque eu falo de Deus, eu chamo Ele de pai, mas nem sempre quem chama Deus de pai é filho. Lucas capítulo 18, verso 18 vai falar de um jovem que diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A resposta foi rápida, ligeira, depressa. Você entende as escrituras? Entendo. O que está escrito lá? Honra pai, honra mãe, assim sucessivamente, dizimo. Eu sou um devocional. Eu sou um congregacional. Todos os dias eu estou na casa de Deus. E quando meu pai diz vai, eu vou. Quando meu pai diz não vai, eu não vou. Eu sou obediente. Eu honro todos os meus compromissos. Aí Jesus diz: você quer ser filho do seu pai físico ou você quer ser filho de Deus? Para ser filho de Deus, você tem que fazer o que ninguém vê. Para você ser filho de Deus, você tem que fazer loucuras que ninguém consegue fazer. Tudo que você fez e faz, está tudo certo. Aqui na terra, tudo certo. Mas para o céu, tudo isso que você falou, o valor é como uma flor que murcha. Mas você quer ter o reino do céu? Quero. Então, vende tudo e distribui com os pobres. Porque filho, querer ser filho é bom, mas assumir as responsabilidades é outra coisa. Assumir as responsabilidades tem outra conotação, porque normalmente obedecer às cegas não é fácil. Agora, quando você é apontado e diz para qual lado você quer ir, e você consegue visualizar, e você consegue ver uma campina verde, qual lado você vai ir? Você vai para o lado seco, para o lado verde. Só que as nossas primeiras escolhas nem sempre é a adequada diante de Deus. Como que eu vou reagir à ação de Deus? Ou o que Deus falou? Porque existem os privilégios, e um dos privilégios é eu ter um orientador que me guia, que me direciona, que me faz chegar em lugares verdes e pastais verdes, como diz em João capítulo 10.
ser guiado pelo Espírito Santo, mas também tem as responsabilidades, meus irmãos, de filho. E as responsabilidades de filho nem sempre é virar as costas para os pais. As responsabilidades de filho é: Senhor, o que é que queres que eu te faça? Tem muita gente em minha volta, tem muitos outros filhos que poderiam fazer o que o Senhor está me pedindo, mas eu quero obedecer porque é o Senhor que está falando. Isaías, ele disse: eu poderia mandar e dar até um conselho para o Senhor. Tem 80 sacerdotes que viveu na minha época, convivi com eles são capazes, mas quando Deus tocou nos seus lábios, que ele se tornou filho, ele disse: não, não é eles, é eu. Envia-me a mim. Oh, aleluia. Filho não questiona, filho obedece. Filho não briga com o pai, filho abraça os projetos do pai. As responsabilidades como filho, em Efésios capítulo 5 e verso 1, ele vai dizer: as responsabilidades do filho é imitar o seu pai. E imitar Deus não é fácil não, gente. Aí Paulo diz: seja imitadores de Deus, seja meus imitadores como eu sou de Deus. No quê? Queridos, como é bom reconhecer o pai, e é visível, porque tem atitude de filho que a gente fica observando, Beto. Como assim? O filho quer andar até do jeito do pai, quer falar igual o pai, quer ter o mesmo carro que o pai, quer ter a roupa do pai, usa a roupa do pai. Por quê? Eu quero ser parecido com meu pai. Aí Pedro diz: eu vou andar aqui no paralelo, mas quem tem as características do pai, ele não pode negar que é filho. Porque nós somos moldados, meus irmãos. E esse molde quer dizer assim: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ou seja, você quer ser transformado, ou você quer se moldar, molde-se ao caráter do seu pai. Quando você se molda ao caráter do seu pai, você vai pensar como ele pensa, você vai andar como ele anda, você vai se vestir como ele se veste. A voz não é a mesma dos gentios, você vai ser filho reconhecido. Imitar o pai. Porque imitar o pai está incluso algumas frases, e uma delas é: você precisa ser bom no que faz. Você precisa ter compaixão. Sabe o que é compaixão? É você ser um filho que olha as obras do seu pai e sabe que o teu pai age com amor com as pessoas, e você vai querer fazer a mesma coisa. As responsabilidades de filho. Segunda coisa, as responsabilidades de filho, porque nem sempre é os filhos que escolhem os pais, é os pais que escolhem os filhos. E quando o pai escolhe um filho, ele dá responsabilidade aos seus filhos. E uma das responsabilidades que Deus dá ao seu filho é: sede, vivede puro.
E essa pureza, ela nos faz refletir, aleluia, os caminhos de Deus. O Salmo no número 24, ele vai dizer: o céu é do Senhor, a terra e a sua plenitude. Ele estava dizendo da seguinte forma: tudo isso é do meu Pai. Aleluia. Se tudo isso é do meu Pai, Ele é rei. Se Ele é rei, Ele tem trono. Se Ele tem trono, Ele tem herdeiros. E para mim ser herdeiro, existem princípios. Para mim ser herdeiro e reconhecido como herdeiro, tem princípios. Um é: imita o seu pai, porque você vai fazer as obras que ele faz. Segunda coisa, você precisa ser puro diante da sociedade e diante de Deus. Porque a sinceridade de um herdeiro, ele não é gerado no externo, na fachada. A responsabilidade de um herdeiro, ele está no interno, quanto ele aprendeu a amar o projeto do Pai. E o salmista, ele vai dizer: quem subirá a esse rei? A pergunta é essa. E a resposta está em duas coisas fundamentais da vida do crente, que Jesus observava de longe: quem é limpo de mão e puro de coração. Jesus, ele olhava de longe, ele sabia quem queria ser filho e quem queria ser contra os filhos. E eu vou encerrar falando de outra coisa importante das responsabilidades que nós temos que ter. E uma das responsabilidades é: eu não posso ser luz debaixo do velador. Eu preciso ser filho que resplandece. Porque eu sou astro, Filipenses 2,15. E quem é astro, ele é igual a um farol. Irmã Beth sabe um farol lá na Bahia, né, Beth? Aquele farol, ele não está lá só para beleza. Aquele farol não foi colocado lá para clarear até limites. Aquele farol foi colocado lá para direcionar. Direcionar as embarcações. E aí Jesus, ele coloca na boca de Paulo a escrever, dizendo assim: olha, vós sois astros. Se falando da luz natural, os astros, ou seja, farol, do sobrenatural, é a estrela maior, aonde todos olham e conseguem enxergar ela, quando as outras já não têm mais nenhum brilho. Será que nós somos tão importantes assim para Deus tratar a gente como filho com essas características? Será que nós não merecemos trabalhar um pouco mais em favor do reino de Deus? Será que nós não temos que resistir um pouco a nós mesmos para tornarmos filho e herdeiro e co-herdeiro em Cristo? Quando ele fala herdeiro e co-herdeiro, ele estava dizendo: Cristo é herdeiro, mas eu também sou junto com Cristo herdeiro. Oh, glória! Eu sou herdeiro de Cristo. E os principais armas para um filho? Porque às vezes nós lutamos, né, de diversas formas, e nós queremos vencer. Nós queremos vencer. Vencer o quê? Vencer o cansaço do pai, vencer o cansaço da mãe, para ter o que queremos. E aí nós usamos a arma do quê? Do dadá, neném.
papá, né? Se não me der, fique dodói. Mas Jesus, ele disse: você quer ser filho? Quero. Então eu tenho uma arma para te dar. Você vai ter que conquistar o que você quer. Você não vai ter as coisas assim do jeito que você imagina. Você quer ser filho? Quero. Então eu vou dar armas para você conquistar. E existe uma arma que está comigo e está com você, que nos torna filhos responsáveis, que luta para ter o que queremos, que ela está aqui, ó. Você quer vencer? Aqui dentro tem calibre para toda a área da nossa vida. Aqui tem calibre para você vencer as coisas simples, mas também as grandes. E a outra arma que Deus deu foi: conheceu a melhor arma, porque as nossas guerras, elas não são carnais, mas são espirituais. Você entendeu? Entendi. Então eu vou começar a liberar poder. Eu vou começar a liberar poder para os meus filhos conquistar, aleluia, aquilo que o seu coração almeja. O que você precisa? Qual é o seu projeto? Aonde você quer entrar? Para onde você quer ir? Quem você quer vencer? Qual porta você quer entrar? Aonde você quer chegar? Não existe outra força, não existe outra forma, não existe porta do fundo, não existe janela, só existe uma porta, é Jesus Cristo. É Ele que abre, mas eu preciso dizer: Senhor, as armas que o Senhor me deu, eu usei. Por isso que nem todas as guerras eu consigo vencer sozinho. Me ajuda. E Jesus, Ele não vai negar usar as armas que não estão nas nossas mãos, porque nós somos limitados. Nós somos internos. Cristo, Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. Aleluia. Ele tem a terra na sua mão, mas ao mesmo tempo Ele está dentro da terra. Esse barro aqui, ó, Ele escolheu essa casa. Ele escolheu essa casa, Ele tem domínio sobre todas as coisas, mas só uma coisa Ele exige de nós, é que as nossas decisões, ela não pode ser precipitada, porque vem consequência, mas uma coisa é certa: as minhas decisões não geram raiva nesse pai, porque esse pai não se importa com o tempo que se demore para a gente voltar, mas quando a gente volta, Ele diz: vamos fazer festa. Porque eu não abro mão daquilo que eu gerei. Talvez ele não entendeu, mas eu quero que ele entenda que eu sou pai de perto, mas também sou pai de longe. É o Deus que dá uma feridinha, mas também é o Deus que sara. É o Deus que dá corrente, mas também é o Deus que puxa a corrente. Ele é o Deus que deixa eu prosperar do meu jeito, mas Ele também é o Deus que tira a prosperidade do meu jeito e deixa do jeito dEle. Porque do jeito dEle nós vamos ser agradecidos, nós vamos saber que Ele é o centro do nosso projeto. As nossas ações geram oportunidade. E as nossas oportunidades, elas só têm fundamentos se ela vier do cabeça. Quem é o cabeça? É o Pai Celestial. E aí, quando nós entendemos que somos filhos dependentes, aí nós vamos ter o que ninguém imagina. Nós vamos ver o que ninguém
está esperando. Querido, nós estamos vivendo tempos que ninguém espera Jesus, não. Ninguém quer ver Jesus, porque não quer Ele como Pai. Mas se eu entendo que filhos é enquanto nós estamos aqui, eu também tenho que entender que existe um projeto para o filho. Qual é o projeto para o filho? Ver Ele face a face, assim como Ele é. Se você não teve a oportunidade de ver Ele há 2000 anos atrás, você vai ter quando Jesus voltar. Mas existe uma objetividade para a gente conquistar essa chegada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Irmãos, eu agradeço a oportunidade que foi me concedida nesta noite. Agradeço a cada um dos varões aí pelo empenho, né, durante a semana nos ensaios. Sei que foi difícil. E só tenho a agradecer a todos aí pelo esforço que os irmãos teve aí, paciência com tudo, para que esse culto hoje venha a acontecer. Agradeço a presença de todos os irmãos e já passo a direção para o pastor. Amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Tudo que eu preciso